Boa noite, pessoal! Tudo bom com vocês? Então, hoje mais uma live aqui falando sobre as dificuldades, as situações que as empresárias passam, e hoje nós vamos falar em especial sobre a síndrome do eu resolvo tudo sozinha, né? E a solidão e liderança que isso causa. Então, nossa live de hoje vai falar sobre isso. Então, primeiro eu quero agradecer a todo muito bem-vindo quem está participando aqui, boa noite, quem está entrando. Lembrando que a gente coloca um diamantezinho, se isso fizer sentido para você mostrar para mim e para o algoritmo também que as coisas estão fazendo sentido, as coisas estão sendo informações relevantes para a gente continuar a fazer. O áudio está saindo bem? Obrigada, maravilha. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, contextualizando rapidamente, né? Ontem a gente falou sobre os 3 erros invisíveis que podem estar emperrando o teu crescimento, e é a saúde mental, é não definir os limites claros e é não gerir o tempo de uma maneira estratégica. E hoje a gente vai falar então sobre essa situação da síndrome, né? Do eu faço tudo sozinha. E isso também emperra muito o crescimento. Tem uma síndrome que tem 3 pilares e eu vou explicar para vocês como fazer isso, como melhorar isso no seu dia a dia também, tá? A ideia agora é que, claro, eu sempre peço para vocês compartilharem a live se fizer sentido, curtir, se inscrever no canal, vai estar no YouTube também. Eu chamo vocês para também me seguir aqui no Instagram, porque a ideia é sempre trazer informações relevantes e que efetivamente vocês consigam usar isso na prática, no seu dia a dia também, tá? Bom, vamos pensar o seguinte, eu queria convidar vocês a pensar, a imaginar que vocês estão sobrevoando. Imagina que você está sobrevoando e podendo observar tudo de cima, a tua rotina, observar de cima as tuas tarefas acumuladas, os prazos que estão estourados. Como que seria uma visão panorâmica de cima, de tudo, olhando tudo assim, sabe aquela coisa que te afoga normalmente? Então como que é olhar tudo por cima? Você está voando por cima, como que é essa sensação? Porque a ideia aqui que eu quero passar é, se você pudesse controlar o tempo ao invés de ser controlado por ele, ou melhor, gerir esse tempo, porque o tempo não para, a gente sabe, mas existem formas de você gerir o tempo de outras formas, aprender a como gerir o tempo, na verdade, né? A ideia é mudar a mentalidade de como você percebe esse tempo, por isso que eu propus de você se imaginar voando, e não é à toa que a mentoria se chama Código Fênix, porque a ideia é que a gente tenha asas e aprenda a voar de uma forma diferente ao longo do nosso dia a dia. Então, o que é a síndrome do eu resolvo sozinha? É uma crença, deixa eu dar uma ajeitada aqui, é uma crença que as pessoas têm às vezes de achar que ninguém vai fazer tão bem quanto eu. E até de certa forma isso pode acontecer, porque efetivamente a gente não vai conseguir que outra pessoa faça determinada tarefa exatamente igual a que você faria. Porque, claro, é uma outra pessoa, tem outros conhecimentos, tem outra velocidade, tem outra noção das coisas, tem outras prioridades de vida, então é normal que as coisas não saiam exatamente iguais. Mas essa é a primeira das crenças limitantes que a gente tem. Eu não vou delegar nada porque ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Será? A outra crença limitante vai ser muito mais rápido se eu pegar e fazer de uma vez. E normalmente as pessoas pensam isso. E, de fato, isso acontece se você pega e faz. Mas isso acaba te prendendo num looping infinito que você não consegue sair nunca mais. Então, essas são 2 crenças que eu vou quebrar hoje. Eu vou mostrar para vocês formas de a gente conseguir lidar com elas de um outro jeito, tá? Por quê? Porque isso vai só gerar uma sobrecarga, uma exaustão, e se a gente quer crescer, a gente não consegue crescer fazendo tudo sozinho. Então vamos pensar ali, Luciano Hang, que tem a Avan, o cara não ia conseguir ficar daquele tamanho fazendo tudo sozinho. A Lúcia da Magazine Luiza lá, a Luiza, também não. Então, os maiores players, sabe, uma loja de varejo que tem muitas filiais, você necessita que tenham pessoas abaixo de você. Você precisa quebrar essa ideia, mesmo que você ainda esteja começando um negócio pequeno, de que você precisa ser aquela pessoa de fazer tudo sozinha, ok? Então, o que acaba acontecendo com isso? Se você vai estar acumulando muitas tarefas operacionais, você vai ter menos tempo para fazer os projetos maiores. Você vai ter menos tempo para pensar estrategicamente no teu negócio. E consequentemente, o teu negócio vai crescer menos,
Porque se você que é o dono do negócio, não está conseguindo tempo para pensar estrategicamente e colocar pessoas trabalhando para você ter mais massa de manobra ali, para fazer as coisas operacionais acontecerem, o teu tempo é limitado, e por melhor que seja a tua produtividade, que você aprenda comigo a organizar teu tempo, você vai chegar num certo limite que não vai te deixar crescer mais. E isso vai criar um estresse exagerado, vai criar dificuldade de você cuidar de você mesmo, vai extrapolar para tuas outras áreas da vida e vira uma bola só. Então, esse estresse constante, essa sensação de isolamento vai acabar dificultando com que teu negócio cresça, dificultando com que você consiga expandir horizontes, até fazer networkings mais interessantes do que você fazendo coisas operacionais ali. Então, por exemplo, a Paloma, que foi a minha aluna, que passou por 21 dias ali no começo de janeiro, eu fiz 21 dias de lives seguidas, com ela passando pela metodologia toda. Ela tinha uma situação pontual e amanhã vou conversar com ela, ela vai ser entrevistada aqui na live. Então amanhã a gente vai conversar, mas por exemplo, ela conseguiu ajustar na agenda dela, além do que ela queria ajustar, que era a parte pessoal, porque a parte profissional já está decolando, ela conseguiu na agenda dela colocar mais atenção para a filha, que era o que ela queria, mas aprender a delegar, que era uma reclamação do sócio dela. Ou seja, ela tinha um sócio, ela tem equipe e ela estava agregando muitas coisas. Mesmo com a gente organizando um pilar da vida dela, o foco era essa parte da filha, da manhã, de uma situação que amanhã a gente vai explicar, consequentemente, outros pilares, quando você gerencia o tempo de uma certa forma e você muda a mentalidade, outros pilares vão se ajeitando por consequência. Então ela começou a aprender a delegar melhor e a estruturar a tarefa dela a ponto até de economizar dinheiro. E amanhã a gente vai explicar como isso aconteceu em relação em relação ao negócio dela, por conta dessa nova mentalidade de delegar, da nova mentalidade de estruturar o horário dela. E tudo isso começou por conta do foco na vida pessoal. Então olha como vai longe, por isso que eu falei do voar por cima das tarefas, vai muito mais longe. A hora que você mexe um peãozinho ali da tua vida, várias outras coisas se mexem por consequência também. O segundo pilar, quando você tem a síndrome de eu faço tudo sozinha, é o isolamento emocional. Então assim, muitas vezes quando você assume toda a carga, a líder se torna sozinha sem rede de apoio. Por quê? Se a pessoa tenta te ajudar e você não deixa, ao longo do tempo as pessoas não vão mais se oferecer. E você acaba com aquela situação assim, ninguém entende as minhas dores, ninguém entende os meus problemas, eu tenho que dar conta de tudo. E vira uma profecia autorrealizável. Porque se você faz isso e as pessoas começam a se afastar, você acaba que isso vira uma rotina o tempo todo. E você não consegue com que se crie uma rede de apoio, se crie uma cultura de ficar próximo de você e façam as coisas acontecerem. E o efeito cascata vai acontecendo por consequência, do mesmo jeito, para a parte boa, para a parte ruim. Então, quanto mais você se isola, menos recebe ajuda e feedback construtivo, a solidão vai se agravando cada vez mais e o estresse acaba influenciando negativamente na saúde mental e, claro, não são as melhores decisões que a gente vai tomar numa situação dessas. Então, olhe como funciona a forma do jogo que você está jogando dentro da tua empresa em relação ao tempo, como ela se expande. Na aula que eu dei ontem, inclusive, que era para um grupo de afiliados que trabalham junto com o pessoal ali no Google Ads, eles começaram a perceber, e eu quebrei algumas crianças em relação ao tempo da mesma forma. Então, a hora que você mexe umas pecinhas em uma determinada situação, é como se as coisas em volta fossem se remanejando quase que magicamente. É porque a nossa mentalidade vai mudando, nossas atitudes mudam e quem está em volta também acaba sendo influenciado por isso também. Ó, o Thiago até mandou um foguinho assim, isso mesmo, Tia. Então, se você continua se isolando, quem te ajuda quando você mais vai precisar? Se você montou um casulo em volta de você, será que não é esse isolamento que está fazendo você perder grandes oportunidades e parcerias? Você já pensou nisso? Às vezes você está num negócio que demora muito para crescer, às vezes você está uma loja, ou você tem uma consultoria, ou você tem uma empresa que já está grande, mas por que ela não cresce mais ainda? Já parou para pensar se pode ser isso? Se você está nesse limiar aí de querer se isolar e não criar uma cultura de rede de apoio, porque isso
É assim, uma empresa, ela vai ter a cultura do dono dela, de quem está gerindo ela. Isso é por sentimento, é automático. E claro, se você faz isso de uma forma deliberada, fica melhor ainda. Então, uma vez que você entende a cultura da empresa, a cultura da empresa, tua empresa que você quer colocar, e você deliberadamente vai espalhando isso ao longo dos colaboradores, isso vai se fortalecendo e tudo vai crescendo junto. Mas isso tem que ser estratégico e pensado. O terceiro pilar seria desenvolver uma equipe autônoma, aí entra delegar, aí entra, a pessoa não faz exatamente igual eu faço e tudo aquilo. Mas, ao criar uma equipe autônoma, não sei se você já parou para pensar, você ganha tempo e realmente consegue pensar no que importa, que é estratégia, que é inovação e até o autocuidado, para você ter outras ideias. Então, exatamente você aprender a delegar é fundamental, porque senão você acaba fazendo o operacional e o operacional consome muito do tempo. Então, tão logo você consiga ter pessoas para te ajudar, a qualidade final vai melhorar, porque aquela pessoa vai ficar específica fazendo aquela situação e cada pessoa vai sendo especialista em uma área, trazendo as melhores ideias. Então, nada melhor do que alguém que está só desenvolvendo aquela atividade para saber a melhor solução para aquela atividade do que você que está chegando de paraquedas com trocentas coisas na sua cabeça para tentar achar a melhor solução naquela situação. E eu dou um exemplo. Eu toquei obra por 15 anos, obra de construção civil. Então eu fazia os projetos, eu fazia a construção, então eu tinha às vezes 2 ou 3 obras ao mesmo tempo e eu tinha os mestres de obras. E o que acontecia? Quando eu chegava lá, eles sempre perguntavam para mim, né, a engenheira da obra, como que resolvia tal coisa. E eu sempre devolvia a bola para eles, porque eu tinha certeza que eles já tinham uma resposta para aquilo que eles estavam me perguntando. E eu não sei até hoje se eles só queriam me testar, porque eu era uma mulher numa obra, capacete, bota, 7 léguas e barro, até não querer mais, ou se realmente eles queriam ver eu dar importância para eles, ou qual que era a dinâmica que acontecia. Mas o que sempre acontecia e dava certo? Eu perguntava para eles, qual seria a tua solução primeiro? Gente, eles estão enfiados naquilo até a cabeça, é claro que eles já pensaram em como resolver. E era batata, todas as vezes que eu jogava a bola para eles de novo, eles vinham com a melhor solução, porque eu estava enfiada com pagamento de contas, recebimento de contas, venda de cliente, pós-venda, falando com o banco e uma série de outras coisas. De repente eu chegava na obra, eu via o macro, mas uma determinada situação ali, de um projeto que precisava ser ajustado, de uma execução que não deu certo, um material que chegou na obra e não era aquela especificidade, alguma coisa assim, eles estão com aquela cabeça. Então isso é muito válido em todas as situações. Então, você saber delegar e você ajustar as expectativas, você consegue organizar isso que flua de uma forma melhor. E claro, você precisa ter treinamento e confiança na pessoa que está ali. Então, você, obviamente, num primeiro momento, você vai despender um pouco mais de tempo. É como se você estivesse ensinando o teu filho a andar de bicicleta. No começo, você demora um pouco mais de tempo ali para ensinar. Depois a coisa vai. Se depois a coisa vai mais rápida, você vai pelos buracos, se a pessoa vai ficar empinando a bicicleta, aí é o estilo da pessoa resolver as coisas. Aí vai do treinamento e confiança, um certo grau de abertura para a decisão da pessoa. Mas concorda, querida? Você conseguiu ter mais braços para fazer? Para chegar mais longe, faz sentido isso para você? Essa é a ideia. Então, quando você delega, você ganha altura, você ganha altitude necessária para observar o todo e priorizar de fato o que é mais importante. E assim você vai conseguir não ficar presa a detalhes e conseguir crescer efetivamente. Então vamos lá, mudando um pouquinho a perspectiva, né? Não é só sobre ter mais horas no seu dia, e sim como fazer essas horas melhores escolhas, melhores atividades e melhorando a tua base ali de estrutura que você tem. Então, quando você domina a tua agenda, é como se tuas asas se abrissem, assim. É você ver tudo de cima, você vê tudo com clareza. E a ideia que eu aprofundo na minha mentoria, com as ferramentas completas, o ajuste de mentalidade, eu vou mais pra frente colocar, se ainda não tá, o link aqui na descrição, se você quiser entrar na mentoria. E a ideia é justamente essa, então a gente vai trabalhar ferramentas junto com mentalidade e possibilidade de formas de trabalho diferentes, do qual uma das coisas é o aprender a delegar, o aprender a dar o follow-up de uma forma correta. Então é uma série de formas de jogar que você, mexendo algumas pecinhas, o entorno começa a se movimentar junto.
A ideia seria essa. Então aqui esses 3 pontos precisam ser feitos com maestria, que seria os blocos de tempo, que a gente chama de time blocking, que é quando você vai fechar esses blocos de tempo para determinadas coisas, e nesse caso, todas as semanas, por exemplo, você vai encontrar com os seus colaboradores e dar e receber feedbacks fechado na agenda, ou seja, eles sabem exatamente o que esperar, eles sabem exatamente quando podem falar, e você sempre vai ter uma abertura definida para isso. Você pode priorizar também as 3 grandes tarefas, ou seja, você começa a olhar quais são as tarefas que mais ocupam o teu tempo e são repetitivas, operacionais, e começar a pensar em colocar isso para alguém fazer o mais rápido possível. Claro que tem a parte do pagamento, enfim, mas aí, quando você já tem uma ideia estratégica de colocar pessoas para te ajudar, você já vai atrás de formas de renda para você conseguir fazer isso acontecer. A mentalidade muda. Você pensa, eu preciso de mais braços, eu só tenho 2. Então eu preciso de mais braços, então eu preciso de mais venda para conseguir pagar os colaboradores e as coisas começarem a ser ampliadas, né? E dizer não para tarefas sem valor. Então também você vai ter que dar uma analisada e ver daquelas tarefas que você tem feito, o que realmente precisa continuar sendo feito ou não. Não é tudo o que você está fazendo que você precisa delegar. E esse é através dessa análise também que você vai precisar fazer para efetivamente precisar entender quais são ali os botõezinhos ali que você vai mexer no teu dia a dia para as coisas melhorarem. Então eu deixo aqui uma proposta para vocês de vocês listarem 3 coisas que consomem o tempo, de coisas simples que assim que você não precisa mais fazer, coisas que você está pensando agora que realmente são besteira. Escreve aqui 3 coisas aqui que você vai deixar de fazer, que realmente não levam a nada e que você jamais sabia porque você faria. Eu não sei se vocês sabem aquela história que a mulher sempre cortava carne antes de assar a carne. E uma vez o marido perguntou para ela por que ela cortava a carne daquele jeito. E ela falou que a mãe dela fazia assim. E ela não sabia por quê. E ela foi perguntar para a mãe dela: por que você me ensinou a cortar carne desse jeito? E ela falou que a mãe dela falou também que ela não sabia, porque a avó dela ensinou daquele jeito. E quando foram conversar com a avó explicou que ela cortava a carne daquele jeito porque ela não cabia no forno que a avó tinha, que o forno era muito pequeno. Então, às vezes, a gente está repetindo um comportamento sem se questionar se aquele comportamento faz sentido, da onde que ele veio, o porquê que ele foi instalado na nossa vida. Então, fica aí algo para você pensar. Então, hoje eu falei dos 3 pilares da síndrome do eu resolvo sozinha, que é a delegação, que é a liderança e a gestão do tempo. Então dá uma pensada aí e veja se realmente você consegue vislumbrar alguma dessas coisas que eu falei e utilizar isso da melhor forma possível. Porque realmente esse isolamento emocional ele vai surgir como consequência dessa postura de solidão e liderança. O desenvolvimento de uma equipe autônoma é a chave para você voar por cima do tempo e fazer teu negócio deslanchar, e dominar a tua agenda vai te dar asas e te dar muita clareza no que realmente importa, tá bom? Então, sem a delegação, você vai ser sempre escrava do tempo. E amanhã a gente vai ter a live com a Paloma, vai ser às 19 horas, e essa é a minha convidada especial para ela falar do processo dela dos 21 dias que ela passou comigo pela mentoria e o que mudou na vida dela. Ela vai contar a história dela, como que ela tá hoje, já faz uns 7, 8 dias que ela que já finalizamos, 8 dias? Quase 8 dias. E daí ela vai contar como que tá hoje a situação dela, então vai ser amanhã a live e eu espero você, vai ser muito bom, quer ver? E eu espero todos vocês então amanhã pra live junto com a Paloma, vai ser aqui no Instagram, maravilha, e depois eu subo pro YouTube também. Então por hoje, pessoal, foi isso, nos vemos amanhã, um beijo pra todo mundo e até a próxima!